Eu não admito errar. Nossa, não, é o outro que errou, eu não errei. Eu não admito que eu erro, eu não admito que eu faço alguma coisa que não seja esse nível de autorreferência padrão aqui em cima. Então eu cobro demais uma perfeição sem medida de mim mesma. E eu me coloco num sentimento de superioridade. Eu falei que eu ia pegar no calo aqui, tá? Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é um julgamento isso aqui de forma nenhuma, é só clareza. Então, quando eu estou aqui em cima, eu quero poder, eu não admito errar, eu não aceito os meus erros, muitas vezes, porque o que acontece aqui? Não, vamos lá, né? Eu estou buscando uma perfeição aqui em cima, mas lembra que eu estou sempre aqui embaixo, tá? Eu estou buscando uma perfeição porque isso aqui é uma autorreferência, e aí eu tenho aqui em cima esse sentimento de superioridade. Mas como eu não consigo chegar lá, né? Eu não consigo chegar lá, o que eu vou fazendo? Eu vou pisoteando em mim pela minha autocrítica. Ah, eu não presto para nada. Nossa, eu fiz errado de novo. Nossa, como que eu pude fazer isso? Nossa, eu tenho que pedir desculpa. Nossa, eu não consigo. Nossa, eu fiz errado. E aquele negócio fica martelando na sua cabeça uma semana. Né? E quando é com os outros, então? Quando com os outros, você coloca a mesma exigência sobre o outro. O outro fez errado, o outro fez isso, o outro errou, o outro fez isso. E aí a gente fica apontando o dedo pro outro, tá? Por quê? Porque quem é a referência? A referência é você mesmo. A referência é você. Você não consegue aí começar a ter empatia pelo outro. O vilão gosta de dar lição de moral. Por quê? Porque o vilão, ele quer poder. É isso mesmo, ele tá lá em cima, gente. E não estamos julgando aqui não, tá? Isso é um triângulo do drama que nós entramos dentro dele. Nós entramos aí dentro dele e nós precisamos ter clareza de como ele acontece para que a gente possa sair dele também, né? Se eu não tiver clareza, como é que eu vou arrumar algo dentro de mim se eu não esclarecer as coisas que acontecem? Então, ele vai buscar sempre dar lição de moral no outro. E aí, o que ele começa a fazer? Você tem que entender que é assim que tem que fazer. Você precisa aprender uma coisa. Você precisa fazer desse jeito. É sempre o outro precisa. O outro precisa, o outro tem que entender, o outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo. E isso são frases de pessoas que colocam o seu padrão de referência aqui e aí quer que todo mundo siga esse padrão de referência. E quando as pessoas não seguem, você faz o papel de vilão para essas pessoas. E quando você mesmo não segue, você faz esse papel de vilão para você mesma. Aí complica, dá nó, dá revertério na gente, né? Porque a gente sabe que a gente faz assim, mas a gente também, ao mesmo tempo, não quer fazer, porque a gente quer pegar mais leve. E às vezes a gente até pega mais leve com o outro, mas a gente não consegue pegar mais leve com a gente mesma. Porque o sentimento de culpa que, nossa, eu fiz errado, que eu não consigo atingir o meu padrão, eu não consigo atingir a Mulher Maravilha que eu quero ser, não está funcionando. E aí eu vou me criticando e esqueço de valorizar as coisas certas que eu faço. Olha o que o vilão faz com a gente. Ei, né? Olha o que o vilão faz nessa busca. E isso é um triângulo dramático, sim. Porque daí quando ele vai fazendo isso, ele vai sempre achar uma vítima, né? Aí vem o Salvador por reconhecimento e quer resolver toda a situação. E aí a gente fica nesse triângulo, brincando para lá e para cá, só que nessa brincadeira nós adoecemos emocionalmente. Quando nós estamos nesse triângulo dramático, né? E nós não temos consciência disso. Então, sempre que os outros, a gente começa, se você começa a perceber que você fala assim, nossa, o outro precisa aprender isso. Faço uma pergunta depois, será? Será que ele precisa mesmo aprender isso? Será que eu não estou exigindo dele um nível de perfeição que eu me coloquei? Será que eu não estou exigindo do outro um nível de autorreferenciação que eu me coloquei? Então, isso é algo que a gente precisa entender.
E quando a gente estava falando, né, do Salvador também, falamos do fogo, se você apaga e tal, porque esse aqui a gente identificou como o bombeiro, né, aquele que paga fogo. A gente até trouxe aquela imagem no nosso encontro passado sobre a Catedral de Notre Dame, falando então do fogo, e falamos também sobre o oráculo de Delfos, né, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Então o Salvador aqui, que nós falamos, traz essa ideia do fogo. E hoje eu queria fazer uma analogia com vocês sobre esse cara aqui. Quem é ele? Alguém sabe quem é? Tem ideia de quem é? Isso aqui é uma reconstrução através das esculturas, tá? Do imperador Nero. Do imperador Nero. E por que eu vou trazer essa analogia do imperador Nero? Porque ele pôs fogo em Roma no dia 18, na noite do dia 18 de julho de 64 depois de Cristo. E ele se torna um dos imperadores mais instigantes e também um dos mais famosos. E esse crime da antiguidade se tornou um dos crimes mais, né, mais falados em toda a história. Né? Nero pôs fogo em Roma. Nero queimou todo o centro antigo de Roma. E ele foi conhecido como um imperador tirano, um imperador autoritário. Ele foi ser imperador, ele só tinha 17 anos, idade de alguns dos nossos alunos, né? Alunos aí, professor de ensino médio, dá aula para alunos com essa idade. Então ele foi imperador com essa idade e ele vai conviver com muitas artimanhas e conspirações nesse posto que ele tinha, né, como imperador. E esse terrível incêndio, muitos dizem que foi fruto da sua mente perturbada e da sua mente manipuladora. Alguns dizem que ele ordenou esse incêndio porque ele queria embelezar a parte ali da Roma Antiga. Outros dizem que ele fez esse incêndio para incriminar os cristãos que não queriam se submeter a poder, então, reconhecê-lo como o imperador, uma pessoa devota, né, na questão dos cristãos ali se renderem religiosamente a ele também. Aí você pode falar, mas peraí, Rafa, eu não sou assim não fico pondo fogo em nada não. Será que você não fica se queimando por dentro? Será que você não tem uma mente que fica todo tempo falando uma vozinha assim, tá vendo? Você fez errado, tá vendo? Olha só, errou de novo, tá vendo? Olha aí, tá? E será que a sua mente não te coloca todo o tempo no banquinho da culpa? Aonde você colocou um nível inatingível de referência aqui e todo mundo que você olha, você quer que entre para esse nível de referência e todo mundo que convive com você, você quer que fique nesse seu nível de perfeição aqui e nem você atinge esse seu nível de perfeição e muito menos as outras pessoas atingem esse seu nível de perfeição. Aí você, além de ficar criticando as outras pessoas, você também se autocritica? Será? Não estou falando que somos Nero, não. Longe disso, longe disso. Mas eu estou querendo colocar que muitas vezes, nessa analogia aqui, nós queremos buscar um nível de referenciação, de autorreferenciação, ou aqui uma referência extremamente alta mesmo no padrão, que ninguém para a gente serve. Não serve aquele pai, não serve aquela mãe, não serve aquela coordenação, não serve aquela direção, não serve aquele colega de trabalho, não serve aquele aluno, não serve nada. Porque ninguém consegue atingir o meu nível de autorreferenciação. E aí, pior, né? Porque se ninguém serve, eu começo a criticar os outros, e eu vou criticando, e se ninguém serve nesse meu nível de referenciação, nem eu consigo atingir, nem eu sirvo. Porque se eu faço um erro, pronto, daí cai tudo aquilo em cima de mim de novo. Primeiro porque, se eu sou vilão, eu não permito, né, que o erro aconteça comigo. Mas você erra, tá? Se você é humano, você erra. Você erra.